Olá, eu me chamo Rômulo, sou acadêmico em letras da Universidade Uniaselv e falarei um pouco sobre o paper do meu terceiro estágio de observação e regência. Esse estágio, juntamente com o trabalho acadêmico, tem por seguinte tema: a literatura no processo educacional do ensino médio. O tutor regente é Matheus Ribeiro Menezes. A justificativa, então, para este trabalho. Bem, ela se faz estabelecida a descrever e informar de modo pleno a necessidade de um maior debate perante e sobre a literatura nas salas de aula, assim como o empenho dos professores no ensino e incentivo, dada a importância da literatura para a formação cultural e acadêmica dos alunos do ensino médio. Para que a literatura ela se torne algo positivo e não uma obrigação, os professores devem incentivar os alunos a descobrirem os estilos literários, sendo essencial que os educadores, em conjunto com a escola e com os alunos, busquem soluções para enfrentar esses desafios, estimulando assim o desenvolvimento e a literatura. De tal modo, cabe então à escola formar leitores que consigam reconhecer as particularidades, a beleza, a profundidade e a grandeza das construções literárias. Assim, elas se tornam imprescindíveis à literatura, e o incentivo à leitura devem estar presentes nas salas de aula, pois não tende simplesmente a benefícios que levam à formação social dos alunos. Os alunos do ensino médio, em relação à literatura, se é proporcionado a eles uma infinidade de conhecimentos. Segundo Liu 2015, ela alimenta a inteligência objetiva e subjetiva no processo de ensino e aprendizagem. Ler implica em compreender, emocionar-se, convencer, conhecer, estabelecer relações, refletir, criticar, argumentar e estabelecer sentidos. Portanto, em relação aos objetivos deste trabalho, nós temos um objetivo geral. Esse objetivo central de estudo tende-se, então, a analisar o processo pedagógico da literatura no contexto escolar perante ao estabelecimento do ensino médio. Entre os objetivos específicos, podemos alistar em analisar a importância da literatura escolar no ensino médio, caracterizar o processo pedagógico perante o ensino de literatura escolar e descrever quanto à metodologia de literatura dentro do ensino médio. Fundamentando, então, este trabalho, nós observamos que, ao processo atual, demonstra-se que a literatura ela é compreendida como uma atividade que, além de educar, diverte, ensina e forma para a vida em sociedade por meio da linguagem, transmitindo conhecimentos, estimulando a imaginação e a fantasia, despertando valores morais, além de disciplinar o interesse pela leitura. Todo o sistema educativo ao processo literário deve situar-se a ser humano, ao cunho de educar, num horizonte de plenitude, sendo a tarefa educativa consistente, na verdade, na capacidade de identificar e de acompanhar, estando presentes na inquietação em marcha e a sua razão, bem como a sua liberdade. Risardo, 2015. Segundo Pecht, o ato literário ele se faz entendido como um passo fundamental para a igualdade e a inclusão social. Assim, não se pode mudar o papel da educação, que tem como objetivo acompanhar o processo de acontecimentos. Kleiman, 2017, menciona que todo o processo desenvolve a manutenção e desenvolvimento do ensino, diretamente relacionados aos processos educativos. Assim, a existência do direito educacional no Brasil justifica-se na interpretação e efetivação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
faz-se que a adesão da literatura escolar se demonstra perante fontes enriquecedoras de conhecimento e formação educacional, oferecendo um método prazeroso para que os alunos possam enveredar no mundo da leitura, como recurso didático, ressaltando assim a necessidade de firmar-se como uma obra literária. O processo pedagógico de ensino médio valoriza a literatura como um veículo de comunicação e de expressão, abrangendo assim o desenvolvimento da linguagem oral, da escrita e também da leitura. Fundamenta, então, o psíquico e o emocional do aluno, de forma que o aprendiz ele vá atingindo idade e estruturando um acervo de informações onde a concepção da necessidade de aproximar os alunos dos livros da literatura de forma ativa é praticamente um consenso amplo dentro da atualidade. O ato dado ao reconhecimento da importância dos livros literários sobre a valorização como recursos pedagógicos deve ser pleno e estabelecido por meio da escola. Pondera-se que, dentro da educação do ensino médio, a escola ela deve formar leitores ao papel complexo que desafia os educadores em geral, onde gêneros, conteúdos e suportes também se estabelecendo a um quesito necessário para a edificação de um leitor ao processo crítico. Assim, sabe-se que a literatura é quem mais contribuirá para a formação dos alunos leitores críticos. Em relação à metodologia usada, então, neste trabalho, observamos que, para o desenvolvimento desta pesquisa, buscou-se, assim, desenvolver um trabalho de abordagem qualitativa de natureza básica, adotando-se objetivos exploratórios a partir de procedimentos bibliográficos e experimentais. A partir dessa metodologia, buscar-se-á extrair dados relacionados ao valor educacional da temática proposta e toda a sua contribuição para o educando em sala de aula. Esta pesquisa foi desenvolvida na Escola de Ensino Médio Beni Carvalho, situada na cidade de Aracati, no interior do estado do Ceará. Em relação à observação feita nesta escola, foi apurado que os horários em relação ao funcionamento da instituição ocorrem de 7 horas às 22 horas do dia. A Escola Beni Carvalho ela é uma instituição de ensino médio regular, com extensão na Escola de Ensino Fundamental Francisco Amaral de Lima, localizada no distrito de Cacimba Funda. Atende também a educação de jovens e adultos. Funciona nos turnos manhã, tarde e noite, totalizando assim cerca de 1.226 discentes até o momento. 46 professores, sendo 32 efetivos e 14 temporários, além de 20 funcionários. O corpo discente da instituição encontra-se dividido em 33 turmas, sendo 13 pela manhã, 10 turmas à noite e 10 turmas à tarde. Destas, 6 funcionam na extensão da escola e 4 na sede. Passando agora um pouco para aquilo que foi vivenciado nesse período de estágio, sobre as atividades desenvolvidas nesta etapa conclusiva de estágio obrigatório, foi notável ver o tamanho comprometimento por parte dos docentes em se apegar ao cronograma de educação para determinada série. E dentre as mais diversas características observadas estavam o respeito ao comprometimento, o profissionalismo e humanidade ao tratar os seus educandos. Comprometimento por sua profissão, por ótimas entregas de conteúdos, mostrando uma excelente preparação e um bom domínio de conhecimentos. A docente e tutora de campo que me auxiliou neste período, a professora Sueida Ferreira Soares, por suas ações, evidenciou que o processo pedagógico de ensino médio, de fato, valoriza a literatura como um veículo de comunicação e expressão, abrangendo o desenvolvimento da linguagem oral, da leitura e da escrita, fundamentando assim o psíquico e o emocional do aluno.
de forma que os seus educandos pôde não só atingir, mas estruturar um bom acervo de informações onde a concepção da necessidade de aproximar os alunos dos livros de literatura de formativa ficou praticamente um consenso amplo entre os envolvidos. Sempre integrando práticas de leitura, onde toda a classe podia participar e interagir sobre o que havia entendido. Todos eram incentivados a participar. Exercícios lúdicos também eram bem-vindos, o que facilitava então a transmissão de conteúdos e a entrega dos alunos por se debruçarem sobre os conteúdos positivamente e com bastante interesse. Desta forma, o embasamento foi formado por se haver uma boa prática. Com a ajuda da tutora em sala de aula, foram elaboradas aulas condizentes com os conteúdos que seriam trabalhados naquele período. Foram pesquisados trabalhos, arquivos, jogos, dentre outros, que pudessem dinamicamente oferecer uma boa experiência para ambos os lados, a saber, tanto professores como alunos. Essas são algumas das referências utilizadas durante todo o trabalho. E para finalizar a apresentação deste trabalho acadêmico, eu gostaria de deixar esta seguinte mensagem de Aristóteles. Ela evidencia que a estrada da educação nem sempre é fácil. Entretanto, ela pode trazer bons resultados. Aristóteles dizia: a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces.